passei o dia hoje conversando sobre essa ministração. E quando eu entrei aqui, o bispo, as irmãs estavam aqui adorando. Ele estava ensaiando, mas ele já era adorando já. Tá? E a sequência do repertório tinha tudo a ver com aquilo que eu estava recebendo durante o dia. Porque várias pessoas estavam envolvidas, mas é só um espírito falando. Glória a Deus. Estava aqui adorando com eles, apesar que não tinha microfone na minha mão, mas a palavra diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Eu quero botar só uma palavra como tema de tudo que eu vou falar aqui. Como tem muito tempo para falar, vai ser ótimo. A palavra é atitude. Glória a Deus. Amém. Vou nem abrir a Bíblia aí, mas procuro muito. Há uma série de coisas que estão na palavra que Deus nos coloca, mas Ele sempre espera uma atitude nossa. O nosso Deus não é mágico. Ele tem poder para fazer todas as coisas? Tem. Mas Ele quer ver a atitude de cada um de nós. Quando, por exemplo, os salmistas, todos os que escreveram algum salmo, foi decorrente de uma experiência pessoal deles com Deus, que acabou gerando o salmo. E como eu não vou falar dos 150 salmos, quero falar, começando a falar do Salmo 84. Quando o salmista estava com uma experiência muito complicada na vida dele. Dolorosa. E ele começou a buscar a Deus, porque ele não queria ficar naquela situação. E quando aconteceu toda a mudança, ele resolveu escrever um louvor. Salmo 84. Que ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Começar por aí. Para ele dizer quão amáveis são os teus tabernáculos, é porque ele experimentou estar lá no tabernáculo do Senhor. E quando ele fala Senhor dos exércitos, é porque foi uma luta para ele vencer. As minhas e as suas vitórias, em momento nenhum Deus diz que vai ser fácil. E nenhuma delas, por mais difícil que seja, será motivo para você desistir. Muito pelo contrário. Às vezes eu estou vendo as pessoas aí indo para palestras, os coaches, palestras motivacionais. Não estou falando nada disso aí. Mas às vezes a gente ouve tanto as palestras motivacionais e não ouve o maior elemento motivacional das nossas vidas, que é Deus. Aleluia. Há uma série de atitudes. E a gente começa com o Salmo 84, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Aí ele fala, minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. É o prazer de quem tem a experiência de estar na presença dele. Desfalece pelos teus atos. Ele dá um exemplo, o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si e para os seus filhotes, mas eu encontrei os teus altares. Ei meu e Deus meu.
A tua atitude, a minha atitude em relação a Deus deve sempre resultar em alegria de Deus. Nós não temos apenas que crer num Deus que abre porta de emprego, que dá dinheiro. Isso tudo faz parte. Cura a enfermidade, Ele faz tudo o que Ele quiser. Mas Ele quer que a gente sinta a maior manifestação do poder dEle, que é o amor dEle. Glória a Deus. Tanto que lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, isso aí no original, de uma forma diferente. Ele amou diferente do que o homem e o ser humano amam. Ele chegou, vai lá embaixo correr com meus filhos lá também. Tem que ter muito amor para fazer isso. Um amor diferenciado. Ele, nesse salmo, ele também diz num trecho: ainda que eu ande no vale de Baca, ou num vale árido, e a palavra Baca quer dizer vale de choro, vale de tristeza. Olha só, ainda que eu esteja triste, ainda que eu esteja chorando, ainda que meu coração esteja meio esquisito, me gloriarei, Senhor. Aleluia. Dá glória a Deus quando a tua conta está cheia, as contas estão pagas, está tudo ótimo. Amém por isso. Mas a palavra diz: as aflições deste mundo não se comparam com a glória que é de ser revelada. Ele está dizendo para mim e para você: isso que você está passando hoje não se compara com o que eu vou fazer. Aleluia. Aí a gente dá um pulo do Salmo 84 para o Salmo 73. Asaf também declara um pepino que ele estava passando, um abacaxi, uma linguagem mais atualizada. Mas ele fala da experiência dele, o que aconteceu. Ele confessa ali no Salmo 73 que ele estava vendo umas coisas que ele não entendia. Ele estava vendo um pessoal que não tinha nada a ver com Deus, pessoal que estava nem aí com Deus, se dando bem na vida. E ele falou: e eu não estou vendo nada acontecer na minha vida. E ele diz: meus pés quase escorregaram, quase que eu derrapei, quase que eu me afastei da presença de Deus, porque eu não estava entendendo nada disso. O pessoal está se dando bem, eu não. Sabe aquela pessoa que às vezes cobra para você não faltar culto? Você vai para o culto disso, o culto daquilo, o culto disso, daquilo, mas não estou vendo nada acontecer. Mas ele descobriu o segredo para mudar essa história. Ele disse o seguinte: eu comecei a entender tudo até que entrei no santuário de Deus. Entrar no santuário de Deus é o que o próprio Deus fala: se aproxime de mim que eu me aproximarei de você. Não é o hábito de fazer uma oração, não é o hábito de ler um trecho da Bíblia. A maioria das pessoas, Salmos 23, a pessoa: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Decorou, se habituou. Deus, o que é isso? Davi, quando escreveu esse salmo, por exemplo, quando ele disse: o Senhor é meu pastor, é porque ele experimentou Deus que o guiava, o Deus que o abastecia, que fortalecia ele, protegia. Você é abrir a palavra assim, e ler, e absorver, e entender isso aqui, ó. Glória a Deus. A palavra é viva e eficaz. Glória a Deus. E não voltará vazia sem antes realizar aquilo para que foi chamado, enviado. Então aquilo que Deus liberou sobre a minha e sobre a tua vida
Bom, vamos ver se vai dar certo. Não. O crer, o acreditar nesse Deus vai fazer um desencadear de coisas. E ele experimentou isso, nessa intimidade com Deus. Deus fala, sejam, vou falar no original para explicar melhor. Sejam Kedosh, porque eu sou Kadosh. Aleluia. A diferença, uma letra aí, Kedosh para Kadosh. Kedosh é aquela pessoa que tem que entrar num processo de santificação. Glória a Deus. Por que a palavra é diferente do próprio Deus? Porque Deus não precisa santificar, porque Ele é santo. Glória a Deus. Então, podem valorizar você, podem... Vou usar o termo que falaram para mim. Disseram que eu sou porcaria nenhuma. Um dia que eu tomei uma atitude de não parar, literalmente eu não parei. Quando encostaram a pistola na minha cabeça, dentro do complexo do Alemão, para me matar, eu acreditei que tinha muita coisa para fazer ainda. A polícia entrou, eu fui como refém, o oficial olhando para a minha cara, e eu olhei para a cara, estava no comando lá e falei assim: oficial, faz por favor, vai embora, tira o grupamento daqui agora, deixa que eu resolvo com ele. Ele coçou a cabeça, soldado, bora, mandou todo mundo embora, e foi. Quando os policiais todos saíram de dentro do complexo, o cara que estava com a pistola na minha cabeça, valeu, mano, tirou a pistola da minha cabeça, valeu mesmo, você acredita nesse grandão mesmo, hein? Eu não sei se vocês sabem, eles usam esse termo, do grandão, que é Deus. Eu não parei, isso foi só uma das vezes. Quando eu assumi as igrejas lá em João Pessoa, como para comemorar a festa de bem-vindo minha, eu tive 2 infartos. O médico disse que eu estava morto. Não sei se você notou, você está falando de fundo. Não vale a pena parar nunca. Antes de viajar para cá, eu levei uma queda, quebrou 2 dentes aqui, meu joelho está no estado aqui daqueles, sinto dor, mas se você me acompanhasse durante os meus dias aqui em Brasília, você não, humanamente não entender. Você está com dor, está com os joelhos esfacelados. Eu não paro o dia inteiro. Eu ainda tenho tempo para vir aqui, porque Deus mandou aqui. Tem uma coisa que faz bem para a minha saúde, é falar da palavra. Glória a Deus. Muita coisa. Como o apóstolo falou, né? O livro daquele grande escritor brasileiro, Wagner Siqueira. O jogo só acaba quando o juiz apita o final. Verdade. E aí, parece até que foi combinado todo o repertório. Vamos agora para uma outra passagem. Outro que o pessoal conhece, todo mundo conhece. Isaías 37. Vale de ossos secos. A Bíblia diz que ele pegou o profeta, vem cá, levou ele até esse vale. O vale, o que você está vendo? Eu pergunto a você, mas não tem que me responder não, tá? O que você está vendo na sua vida hoje?
que você está vendo na sua família, na sua vida financeira, no teu coração? O que você está vendo? E o profeta disse: eu estou vendo um monte de defunto, um monte de esqueleto, um monte de ossos quebrados. É só isso que eu estou vendo. Sabe aquela hora que eu ou você, eu só estou vendo o problema. Só pepino, abacaxi, só coisa ruim. Quando eu estou na igreja, dá vontade de nem sair, porque lá está cheio de problema. Mas vou contar um segredo para vocês. O que Deus faz com você durante o culto é para você botar em prática lá fora. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus poderia fazer o seguinte sobre o vale de ossos secos e restaurar tudo, né? Deus tem poder para isso. Mas ele queria uma atitude do profeta. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Aleluia. Tem um termo no relato daquele Isaías 37 que fala que os ossos estavam sequíssimos. Eu falei Isaías, errei o profeta. Ezequiel. Ótimo, então tá ligado, hein? Tá ligado. Aí Ezequiel falou isso. E ele não. Ossos sequíssimos. No original quer dizer, não há condição de restauração. Sabe quando você olha para aquilo ali, aquela situação, não tem como mudar? A bagunça está feita. Mas Deus falou, profetiza aí. E ele profetizou. E antes fez uma pergunta: você acredita que eles podem ser restaurados? Ezequiel falou assim: pode sim, mas o senhor que sabe, né? Ele ficou com medo de falar alguma coisa. O senhor que sabe. Aí está me lembrando Moisés, lá quando disseram: pergunta para o teu Deus o que a gente faz agora. Moisés levantou a cabeça: Deus, o que eu digo para eles? Vai em frente. E o profeta profetizou. Não uma coisa simplesmente que estavam mandando, mas profetizando uma coisa que ele acreditava também. Que Deus tratou dele ali, como está tratando de cada um de nós aqui. Amém. Amém. E aí começou. A Bíblia diz que começou uns barulhos esquisitos. Que barulho. Eu já começo logo a profetizar que você vai começar a escutar os barulhos. Os barulhos da restauração. Glória a Deus, aleluia. Barulhos de salvação. E um monte de outros aí que Deus vai provocar na tua vida. Aleluia. Que não vai ser igual, por exemplo, esses na Colômbia, na Venezuela, terremoto que está matando gente direto, aquela coisa. Não. Os barulhos que Deus vai fazer na minha, na sua vida é para edificar um monte de coisas. Glória. O barulho começou. A Bíblia relata que os ossos começaram a se encaixar um no outro. E como é Deus fazendo, não foi um braço direito se encaixando no ombro esquerdo. Foi tudo se encaixando no lugar certo. Aleluia. Começou a mover. Começou aquele mover, barulho rolando. Eu acredito, agora digo eu, e não sei. Ezequiel deve ter ficado olhando, dando um amém, mas com ele regalado. E a Bíblia diz que não foi apenas ossos restaurados. A Bíblia diz que ali se formou um grande exército. Uma igreja é formada, e olha a responsabilidade apostólica de novo, é formada por um monte de ossos que Deus traz aqui pelo Espírito Santo para serem tratados, restaurados e se tornarem um grande exército. Glória a Deus. E não é
o número de pessoas que não vai fazer você se tornar um grande exército. É o que está no teu coração. Há uma necessidade de restauração para que você atinja lá em cima. Davi, lá no Salmo 23, falou: Senhor, meu pastor, nada me faltará. Ele me leva aos pastos verdejantes. Ou seja, ele leva a um lugar que eu vou me alimentar. Ele me leva às águas de descanso. Que Deus sabe que tem hora que você... Sabe quando você respira? Mas ele... Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Mas tem hora que ele fala uma coisa: Senhor, prepara uma mesa diante de mim na presença dos meus adversários, inimigos. Ele estava pedindo uma coisa que é uma prática. Infelizmente pouca gente está fazendo hoje. Mas eu declaro e já profetizo que se for necessário fazer, todos aqui vão fazer. Olha só. Vou dar um exemplo. Se eu tenho um problema com o bispo, a gente se passa todo de um pelo outro, às vezes até cumprimento, bom dia, pai. Mas um suporta a cara do outro. Deus está satisfeito com isso? Não. Aí, ele tomou uma atitude, que Davi estava passando um monte de pepinos. E ele tomou uma atitude. Por quê? Eles faziam o seguinte: botavam uma mesa, ele sentava de um lado, e quem estava com problema com ele sentava do outro. E era trazido ervas amargas para cada um. Você imagina, o nome ervas amargas, o cara amarga mesmo. Começar a mastigar aquelas ervas. Chegou uma hora que eu resolvi acertar as contas com ele direitinho. Ele comigo, a gente se deu bem. Agora sim, vai trazer aquele prato que você gosta e aquele prato que eu gosto também. Para alcançar tudo isso que Deus já reservou para mim e para você, eu já falo: se você tem alguma coisa que no teu coração está fazendo bagunça, apresenta para Deus isso. Apresenta para Deus. E às vezes o pior não é nada contra outra pessoa, não. Às vezes é o pior contra a gente mesmo. A gente não consegue se perdoar por algo que tenha feito. É hora de mudança. É hora de tomar posse, mas também, como diz a palavra lá naquela parte da ceia, examine-se com esfornecimento. Falta um autoexame, faça um autoexame aí, para que cada um aqui, vamos trocar. Aleluia. É hora de você avaliar como é que você está. E uma vez que você tome a atitude de saber que não quer ficar do jeito que está, quer receber tudo de Deus que Ele tem para você, é hora de deixar o Espírito Santo tratar teu coração. Jacó estava com uma grana boa, estava casado, com um monte de filhos, um patrimônio bom. Mas ele não estava satisfeito com ele mesmo. Ele um dia levantou: pessoal, levanta, todo mundo. Estou falando, calma aí, ninguém precisa levantar, não. Estou falando de Jacó. Levanta todo mundo, se arruma e vamos para outro lugar. Foi todo mundo. Levaram as vacas, boi, tudo. Os filhos, os esposos, os empregados, todo, mudou tudo. Só que chegou num lugar e ele falou: vocês vão seguir aí o caminho, eu vou entrar aqui. O Vale de Jaboque. Mas só eu. Há momentos que é só você com Deus. Há momentos que você tem que se expor para Ele. Mesmo que você não esteja aguentando mais, não esteja conseguindo. Deus, eu não estou conseguindo mudar essa história.
Mas fala para ele. Ele entrou, começou a falar com Deus. Ó, muda a minha história. Esse nome que eu tenho já está me incomodando. Suplantador, enganador. Eu passo as pessoas, tudo bem, Jacó? E aí? A Bíblia diz que o anjo de Deus chegou. O que ele fez? Agarrou o anjo. Olha, o que está acontecendo? Eu quero mudança. Deus fez um teste com ele. O anjo falou: ó, o negócio é o seguinte, pode me largar, Deus já te abençoou. Já mudou a tua história. Agora me larga, eu quero ir embora. Isso foi uma vez só que ele falou, não, foi um monte. E ele disse: só te largo depois que sou abençoado. Não era só receber a bênção. A bênção maior que ele queria naquele momento era mudança de vida. O Jacó tinha que mudar. E ficou a noite inteira naquele negócio. Você sairá daqui, o sol da justiça brilhando sobre a tua cabeça. Mas não vou te largar, não. Eu preciso. Ele levantava a mão. Deus queria provar ele para saber se ele ia até o final com esse propósito de mudança. Ou era aquela coisa: Deus, eu quero mudar hoje. Tá? Quero mudar. Vai virar as costas e vai. O anjo teve que... Isso aí foi um negócio muito forte para mim. Porque o anjo, a Bíblia diz que ele tocou na coxa de Jacó. Jacó saiu de lá assim, não. Por isso que eu estou experimentando. Quando eu caí lá, machuquei o joelho, a perna, eu falei: Deus, será que o Senhor está mudando minha vida de Jacó? Às vezes é necessário sentir um pouco de dor para ver a mudança. E o anjo, antes de sair, disse: ó, a partir de hoje é o seguinte, como príncipe lutaste. E a partir de hoje você não vai ser mais Jacó, não. Teu nome será Israel. Aleluia. Porque como príncipe lutaste. É hora de nós. Não pense que vida de apóstolo é fácil, porque não é. É apóstolo. E a gente tem que trabalhar todo dia. Tirar a carga, Deus, tira a carga do meu ombro. A mudança. Atitudes. Você adorou hoje, teve louvor, se adorou, foi uma bênção, como sempre é, né? Não é para encher a bola deles, não, mas a adoração aqui, quando começa o louvor. Glória a Deus. Jesus. Eu vou falar igual a igreja que é neopentecostal, né? Eu vou falar igual um pregador pentecostal. Eu só vou falar, né? Tem uma palavra, que diz o seguinte: os dons e o chamado são dados sem arrependimento. Então, Deus não se arrepende de ter chamado você, não, tá? Glória a Deus. Seja lá para o que for. Então, Deus quer, Ele tem recebido tua adoração? Tem. Mas Ele quer receber tua adoração hoje de uma forma diferente. Ele quer que você saia daqui de uma forma diferente. Aleluia. Ele quer que essa madrugada, se você acordar, seja por dois motivos só. O principal, para ouvir a voz do Espírito Santo. E se quiser ir ao banheiro. Mas Satanás não vai mais incomodar o teu sono, não. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes disseram para mim que a hora que a igreja mente mais é na hora do louvor.
Eu só estava escutando aquilo ali e o cara deu 2 exemplos. Você sabe aquela música que ele louvou de vocês? Ele não é evangélico. Aquela música de vocês, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Mas Deus fala, você quer que eu entre? Quer que eu faça isso, mas você não me dá a chave da porta? Música lá no Fernandinho. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo, tudo aquilo que... E aí? Só cantar, não é só. Teve um desafio lá no interior de São Paulo uma vez, que quem falava mais bonito o Salmo 23. Aí entrou um rapaz, sabe aquele cara todo com terno bonito, a roupa linda, cara bonitão. Aí, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me falou, aí aquela voz bonita, né? Quando acabou, todo mundo aplaudiu ele. Aí o coordenador falou, agora vem próximo. Aí entrou um senhorzinho de tênis, não, já é um tênis, mas tudo rasgado. A calça toda amassada. Aí veio olhar vermelho. Aí ele falou, senhor, quando ele acabou, ninguém aplaudiu. Mas sabe por quê? Estava todo mundo chorando. Aí o repórter veio perguntar para o coordenador do evento, por que uns aplaudiram e outros choraram? E o coordenador falou, sabe por quê? Porque aquele que todo mundo aplaudiu conhece bem o Salmo 23. Mas aquele senhor que fez todo mundo chorar conhece bem o pastor do Salmo 23. Aleluia! Deus quer que você o conheça. Glória a Deus. Não quer que você tenha experiências isoladas com Ele, não. Lá em Apocalipse, Ele diz, eis que estou à porta e bato. Não é igual a polícia quando entra numa unidade, mete o pé na porta, arruma, tá? Não. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Porque o judeu é assim. Se eu quero resolver um problema, eu recebo ele lá na porta, pessoa, a gente resolve lá, tudo bem, tchau. Mas se além de resolver um problema, eu quero ter comunhão, eu mando ele entrar, entra comigo, a gente toma um café, almoça. O que Deus quer na minha, na sua vida, é aquele espaço para entrar, ficar à vontade. Ele não é visitante, ele quer estar. Aleluia. O Espírito Santo só descia à terra para cumprir uma missão e voltava para o céu. Mas Jesus, depois da ressurreição, ficou aqueles dias aqui com os apóstolos. Aí na hora que ele foi subir, olha, eu subirei ao Pai, vou preparar lugar lá para vocês, mas fiquem tranquilos, eu rogarei ao Pai e Ele enviará um outro Consolador, o Espírito da Verdade, que vos ensinará todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo veio, e lá em Atos 2, ele desceu sobre quem estava buscando a Ele. Glória a Deus. E não fez uma visita, Ele está. Aleluia. Se você quer conhecer onde o Espírito Santo habita, duas coisas. Olha para a pessoa que está do teu lado, e quando chegar em casa, dá uma olhada para o espelho. Aleluia. Ele habita em você, deixa você deu espaço. Glória a Deus. É hora de mudança. De ver cadeias sendo quebradas, correntes sendo quebradas, algemas sendo quebradas. Lá em Isaías, agora é Isaías mesmo, ele fala, orem, falem comigo. Porque estava vendo um processo ali. O povo estava na escravidão lá da Babilônia, estavam orando para Deus libertar, mas estavam orando de um jeito errado. E ele mesmo perguntou, esse jejum me agrada? Esse jeito que vocês estão fazendo está certo? E aí, ele ensinou o caminho.
e falou assim: vocês, quando fizerem isso, eu tirarei a carga do ombro de vocês. Tem hora que parece isso mesmo. Você sente até dor na cervical aqui, parece ter um elefante nas tuas costas. Até a psicologia explica isso. Acúmulo de tensão, aí começa a haver dor aqui, dor ali, inchação nessa parte e tal. Mas Deus quer quebrar isso. Mas Ele está esperando atitudes minhas e sua. Amém. Mudança. Glória a Deus. Ele quer transformar o que está na palavra. Uma vez me incomodaram, mas tudo que o Senhor diz que está na palavra. Eu falei: o dia que eu parar de falar o que está na palavra, eu paro de falar. Está na palavra que eu transformarei o teu lamento em celebração. Glória a Deus. Deus quer mudar. Olha, eu estou vendo coisas aqui que de maneira nenhuma eu vou sair daqui sem falar aquilo que eu já falei, mas vou falar mais um pouquinho só, eu acho. Pessoas aqui machucadas. Graças a Deus eu estou encontrando força em Deus para vir à casa do Senhor. Porque o culto não começa aqui não, tá? O culto começa quando você deseja estar aqui. Aleluia. Está com problema, dificuldade, está com luta. Estou sem dinheiro para o Uber. Estou no ônibus. Está chovendo. Vem molhado. Porque se Jesus fosse pensar daquele jeito, tinha que ter só morrer por eles. Atitude. Zaqueu queria ver Jesus e podia ir lá para frente, porque ele era baixinho, ir lá para frente para esperar Jesus passar para ele dar uma olhadinha. Ele subiu numa árvore, que é uma árvore cheia de espinhos. Ele chegou lá em cima toda arranhada. Jesus falou: cara, desce daí rapidinho que eu... Como a gente fala lá no Rio, desce aí que hoje eu vou filar a boia na tua cara. Deus chama os improváveis para fazer mudanças e transformações. E eu profetizo que amigos e principalmente familiares teus vão ver e se assustar com o que Deus vai fazer na vida de vocês. Eita glória! Deus. Daqui a pouco nós vamos adorar, mas uma coisa tem que acontecer antes. As cargas serem tiradas, os pesos serem tirados. É deixar que eu não vou fazer roda-roda Jequiti. Glória a Deus. Aleluia. Glorioso tu és, Senhor Jesus. Sua esposa. Graças a Deus. Ótimo. Depois dessa, tchau, pessoal. Olha só. Para Deus você não precisa botar maquiagem. Que Ele ama você de qualquer jeito. Eu falei no começo, as aflições deste mundo não se comparam com a glória que é o ser revelado. Pode ter havido algumas chicotadas, tapas na cabeça, palavras que ficaram ecoando dentro da tua mente, você ouviu, que te fizeram mal. Mas nada impedirá que se torne na tua vida o que Deus tem para se cumprir.
cadeias se quebram, as muralhas de Jericó estão caindo por terra. E às vezes é fácil fazer uma pessoa rir, só contar uma piada engraçada, fazer cosquinha, rir. Mas Deus não quer que ninguém ria, quer que sorria, porque o sorriso é decorrente do que está aqui dentro. Aleluia. E copiando um pouquinho lá do Fernandinho, uma nova história começa para você hoje. Aleluia. Eu não sei o que aconteceu antes, mas hoje, essa noite de quarta-feira, começa uma nova história. Eu não sei qual é a área, o que for, mas eu estou tratando aí dentro de você. E olha, além de você ser abençoada, o cara vai ficar bem na parada aberta, rapaz. Se já amava essa mulher, aqui vai vir agora, rapaz, restaurada, tocada pelo Espírito. Você vai ficar, como diz lá no Nordeste, vai ficar bestado, cara. Vai ficar ligando toda hora, quer voltar para casa depois, trabalho, não sei o que, sabe? Qualquer coisa assim. Se tocou? Mas, agora, já que é o marido, eu não tenho nada a ver, né? Enquanto eu vou conversar com outra pessoa, libera uma palavra de bênção no ouvido dela, faça o carinho no cabelo dela, entendeu? E fala uma coisa que eu não sei se você vai dizer, olha nos olhos dela. Amor, você é linda. Isso ela ouve direto. Continue ouvindo. Direto. Ih, caramba. Ó, desculpa, a gente está atrapalhando. Ó, pode não parecer, mas esse sorriso teu de um segundo que você deu, foi gostoso de ver.